Ei, galera, agora é aula de matemática. Eita, menino. Matemática é boa, não é, galera? Não minta não, não minta não. Olha aí, Sâmio. Esse Sâmio aqui é invocado, viu? Galera, vamos falar hoje. Queria uma salva de palmas para esse cara aqui, ó. Professor Sâmio Praciano. Professor Sâmio aí, trouxe ele para cá para a gente fazer, mostrar para vocês, assim como a equipe do George também, técnicas quase que mágicas para vocês conseguirem ter uma nota mais alta na prova, mesmo não fazendo tantas questões assim. Quantas questões tem a prova de matemática? 45. 45. É difícil fazer 45, Sâmio? Boa tarde. Quantos alunos fizeram 45, Sâmio, no ano passado, tu tem esse dado? Pouquíssimas. Não tem nem 50, né? Mas a gente vai mostrar para vocês que você consegue chegar numa nota muito boa, na casa dos 800 pontos. 800! Fazendo quantas questões, Sâmio? A partir de 33, ele já consegue chegar a 900. Olha aí. E eu vi num dado que eu vou mostrar já já, que com 20 questões, 20 e pouquinho, dá para chegar em 800. 22, era? 22 questões. Acho que 22 questões você consegue chegar em 800. E isso não acontece em nenhuma outra área, que fique claro. O Jorge mostrou aqui que quando o cara fecha a prova de humanas, não é desmerecendo não, viu, meu parceiro? Mas quando o cara fecha a prova de humanas, faz as 45, não chega no 850, vocês sabiam disso? Tem esse detalhe também, tá? Então, na matemática, a gente vai conseguir. Redação é a prova que você consegue mais longe. É uma que você consegue, talvez, com mais facilidade e empenho, né? Você consegue, talvez, chegar a seus 920. Qualquer aluno é capaz. Matemática, para chegar em 920 é mais difícil, né? Mas a prova, depois da redação, que você consegue chegar mais perto do 1000, é a prova de matemática. Como o Sâmio falou, com 33 questões apenas, 33, eu sei que não é muito fácil fazer 33, mas com 33 questões você já chega no 900. Agora não é tão fácil assim não, viu, galera? Porque com as mesmas 30 questões, outro aluno, dependendo das questões que ele escolheu, outro aluno com 30 questões pode fazer só 600 e pouco. Esse é o lance que o George estava falando. São os microdados, é a TRI. E é o que vai tratar muito a aula de hoje. Vamos resolver a questão de matemática? Vamos. Mas vamos falar principalmente as técnicas que vocês vão ter que ter para conseguir uma nota maior, mesmo não tendo feito tantas questões assim. Mesmo não fazendo as 45 ou só a metade da prova, né, Sâmio? Vamos começar? Boa tarde. Estão me ouvindo direitinho? Sim ou não? Para começar a aula, vamos fazer o seguinte. Ei, Sâmio, antes de começar a aula, deixa a galera só anotar aí o nosso Instagram, tá, pessoal? Que a gente vai sempre postando coisas interessantes, tá? Prof. Fábio Frota, Sâmio Praciano, anotem aí. Pode mandar dúvida, a gente vai conversando com vocês. E vamos também postando coisas interessantes para que vocês possam crescer cada vez mais, tá? Olha lá, Sâmio. Sim, vamos nós. Eu vou precisar exatamente de 2 alunos. O que é que esse aluno tem que ter? Ele tem que lembrar, mas se ele não lembrar, ele pode pegar pela internet, quais foram as notas dele em todas as áreas no último Enem. E se ele souber a quantidade de questões, ainda fica mais fácil para a gente trabalhar o que nós queremos. De novo, ó, ele precisa saber as notas no último Enem. Lembrar ou pegar no celular, né? E as quantidades de questões. Quantas questões fez e que pontuação tirou em cada área. Quem gostaria de vir? Se você tiver isso no seu celular guardado. Vem você e a moça lá atrás, um casal. Pode ser você? Lembra mesmo, né? Tem aí, né? Pode vir ela também. Como é teu nome, parceiro? Abimael. O Abimael. Vamos lá, garotinha. Eles dois vão ganhar um brinde legal, um livro massa aqui do Sâmio, viu? Como é teu nome, linda? Tinha um detalhe. E a Giovana. Giovana e Abimael. Sabendo, né?
Ninguém sabia. Quem veio aqui na frente já vai ganhar o livro, certo? Tem esse detalhe. Como é teu nome? Giovanni. O Abimael. Tá com a nota dele, O Abimael. microfone aí para eles. Teu nome? Abimael. Abrimael, é isso? Abrimael, tu fez Enem valendo ou só como treineiro? Valendo. Valendo, beleza. Primeira pergunta, quantas questões tu fez em matemática? Eu fiz todas as questões, mas Assim, acertando. acertar. Eu não lembro muito bem, mas foi mais de 20. Acho que tinha que lembrar, não tinha que disse, tinha que lembrar. Acho que foi umas 25, 26 questões, mais ou menos. Quantas? 25, 26. 25, 26. Tu lembra a nota? Eu tirei 688. 688. Ó, pessoal, ele com 25, 26 questões. Ele disse que tirou 658, né? Meu querido, você sabia que 88. com essas 688. 688. essas com as suas 26 questões, você poderia ter chegado a 841,4. Quanto? 841,4. Com as mesmas 26 questões dele, ele poderia ter chegado a 841. Ele chegou a 658. 688. Sabe qual é a nota mínima para quem faz 26 questões? Enem 2022. 618,7. E a nota máxima foi 841,4. Se ele fez 688, ele está mais próximo da nota mínima. Vocês sabem por quê? Por que que tem gente que ficou com 841 e ele ficou com 688? Não ouvi. Por quê? Porque tem gente que acerta as questões mais fáceis e erra as mais difíceis. Então tu está dizendo que ele acertou as questões mais difíceis e errou as mais fáceis, é assim? Sim. Sim, é isso mesmo. Ele teve uma coisa chamada incoerência. Quer falar? A mesma coisa? Ele teve uma coisa, pessoal, chamada falta de coerência. Então você percebe que a quantidade de questões é importante. Mas mais do que a quantidade de questões, a coerência se torna muito importante nesse aspecto. Tu poderia ter ficado com a nota 841, que estava pulando até agora de felicidade. Ficou com a nota boa? Ficou, mas poderia ter ficado com a nota maravilhosa. E lembrando que se ele fizesse 800, era 200 pontos a mais. Se dividir, a média aumentaria 40 pontos para ele. A ideia Qual dessa foi tua aula de média? matemática não é só responder questões de matemática. É te dar estratégia como levantar a tua nota com a quantidade de questões, independente de quantas. Perfeito? Vamos pegar outra situação dele. Tua nota de matemática, pronto. 599,7. Quantas questões? Eu fiz todas, só que, se eu não me engano, eu acertei 15. Acertou 15. Vamos lá. Ela acha que acertou aproximadamente 15, sua nota foi 500 e pouco, né? Qual é teu sonho? Tirar que nota? Em matemática? Acima de 700, né? Acima de 700? Mal sabe ela que ela poderia ter tirado acima de 700 com essas 15 questões. Ai, que ódio. Que ódio, pois é. Ó, com 15 questões você poderia ter chegado a 707,8. Você tinha realizado seu sonho. 707. Com Tinha 15 passado, questões. né? E é assim que acontece, ó. Todo ano, alunos que poderiam ter sido aprovados não são, porque não entendem como fazer a prova do Enem. Então, não é só estudar para a prova. Você tem que entender a prova para que uma coisinha chamada TRI trabalhe a seu favor e não contra você. Ela disse que se tivesse tirado essa nota, tinha passado. Mas ela acertou uma quantidade de questões que possibilitava essa nota. Qual foi o problema de novo? Falta de coerência pedagógica. Ela tirou 599. Sabe qual era a nota mínima para 15 questões? 361. E a nota máxima? 707. A nota média? 598. Em outras palavras, Ficou na média. nem foi muito incoerente, mas também não foi coerente. Tu ficou Na média. Ficou na média. Eu vou pegar uma situação extrema agora.
Humanas, tu fez quantas questões? Égua, macho. Tu disse que sabia, cara. Tu sabe quantas tu fez? Não, em humanas. Acertou. Humanas foi mais, eu acho que foi mais de 20. Pronto. Vai tentando lembrar aí as tuas coisas. Em humanas eu fiz todas também, mas eu acho que eu acertei mais de 20. Pronto. A mais de 20, aproximadamente quantas? Ixi, eu acho que por volta de 25, não lembro. 25 em humanas. E natureza? Sem olhar, sem olhar. Eu tô vendo a nota. E natureza? Natureza eu fui bem ruimzinha. Eu fui Quantas, bem mais ou ruimzinha. menos? Eu acho que eu fiz todas também, mas eu acho que eu acertei entre 10 e 15. Ó, pessoal, ó o detalhe aqui. Eu escolhi, não sei se o George, já foram? George e Marda, que são de humanas. Eles já foram. Já foram. Que pena. E eu Mas tá tentei aqui. perguntar humanas e natureza. Jorge está aqui, o Jorge está aqui. Jorge está aqui? Jorge, sobe aí, Jorge. Por que eu estou perguntando humanas e natureza? Uma das coisas que você tem que entender é o seguinte: você não tem que fazer a prova do Enem pelo que você gosta. Você tem que fazer a prova do Enem pelo que ele vai te dar de pontuação. Vamos lá. Vou pegar o seu exemplo, viu? O primeiro dia de prova, quem é a nota que vai te levar lá para cima? Redação. Isso é indiscutível. Mas quem é a segunda nota que vai te ajudar? É linguagens ou humanas? Humanas, né? Então você tem que ter uma dedicação em humanas. Olha a situação dela, Jorge. Ela fez 25 aproximadamente em humanas e natureza fez entre 10 e 15. É normal, isso aqui é microdados, não é o Sâmio falando. Sâmio quer microdados. Toda vez que termina o Enem, passado alguns meses, o governo, o INEP, lança os microdados. Estão me ouvindo direitinho, não estão? Esses microdados, eles mostram tudo o que você quiser saber de Enem. A minha fala não é a fala do Sâmio, é a fala dos microdados. Então pode acreditar. O normal é a nota do aluno em humanas ser maior do que a nota do aluno em natureza. É mais fácil o aluno tirar uma nota melhor em humanas, viu, Fábio, do que em natureza. A TRI de humanas e natureza são equiparadas. A natureza leva uma leve vantagem na nota máxima, mas na hora de tirar a nota, os alunos normalmente tiram nota melhores em humanas do que em natureza. Eu vou citar um dado de um aulão que eu dei recente. Dos 70 primeiros aprovados no curso de medicina da UFC, 71% tiraram notas maiores em humanas do que em natureza. Olha que loucura. O cara vai ser médico e ele tem notas maiores em humanas do que em natureza. Se eles que vão ser médicos, se eles que entendem de biologia, que entendem de química, que entendem de física, tiraram nota melhor em humanas, está aí a chave, pessoal. Tudo é estratégia. Passar no Enem é estratégia. Primeiro dia, arrebentar na redação. O seu porto seguro no primeiro dia, humanas. Mas para se dar bem em humanas, não adianta só estudar humanas. Eu não sei qual foi a pegada da aula, mas você tem que entender do que eles andaram falando, eu acho. Habilidade, competência, que isso vai te dar um norte do que é fácil, médio e difícil. No segundo dia, é normal uma dedicação na matemática, porque a TRI da matemática é isso. Ah, Sam, é porque é a tua matéria. Não, pessoal, é porque para passar você tem que se dar bem em matemática. E se dar bem em matemática, não precisa você acertar um monte de questões. 33 passa de 900, 23 passa de 800. Não são números absurdos, cara. Nós pegamos aqui, para trabalhar na aula, as 10 questões mais fáceis de 2022. Com 10 questões, você poderia ter chegado a quase 700. Dá uns 640. Então, se você souber responder a prova, você tem notas boas. Se você não, eu comparo o Enem como aquela pessoa que malha muito e não tem resultado. Aí tem outro que malha pouco e tem resultado. Percebe-se por mim, eu malho pouco, ó. Muito resultado aqui, né? Jorge, quer fazer um comentário em cima disso? Ela fez quantas? 26 em humanas? 26 em humanas.
no Enem de 2022, somente 24.320 pessoas fizeram esse número de questões. Entendeu? 24 mil pessoas. De 3 milhões e meio de inscritos e quase 1 milhão que fizeram a prova. Tá certo? Você tiraria com 26 entre 557 e 644, o que é uma nota boa. Entendeu? Se foi 26, 621. Ela foi muito bem. Então a coerência pedagógica dela foi excelente. Ótimo. Observa que com a nota máxima, ela era para ter chegado a 644. Ela foi 621. E outra coisa, George, se eu estiver errado, me fale. Não é tão difícil você ter coerência pedagógica humana, basta uma orientação. Perfeito. Como a gente fez na aula, o que é que a gente fez? A partir da habilidade você começa a saber qual é o assunto que vai cair. E aí como você se prepara para ele. É o pequeno treino que nós fizemos aqui para vocês atingirem dos 650 acima. Tá certo? Só para eu entender todas as notas dela, bem rápido aqui para não ficar cansativo. Eu vou falar para todo mundo, posso? Tu autorizou, viu? Agora é tarde. Linguagem, 548. Ciências humanas, 621. Vai comprovar o que eu disse, ó. Natureza, 560. O que foi que eu disse? Que é normal a pessoa tirar nota o quê? Maior em humanas do que natureza. Eu nem conheço ela. Eu estava falando para o Marda, eu vou escolher e vai acontecer isso. É fato, pessoal. Os microdados são cruéis. Por mais assim, não, mas não tem mais, amigo. É real. Eu estava conversando com o Marda antes de subir, eu disse, ó, eu vou escolher e vai acontecer isso. Matemática, 599. Redação, 680. Olha o detalhe, a nota dela em humanas foi maior do que a nota em matemática. Isso é um fato raro, mas a nota dela em humanas foi maior. O nosso amigo aqui, bem rápido para ver as notas dele aqui. Posso esticar? Fábio, olha a situação, ó. Olha os dois, ó. Linguagem, 632. Muito bem, viu, cara? Humanas, 602. Será que natureza foi maior do que humanas? O que tu acha? Não, né? Aí, ó. Natureza, 520. Cara, é foda. Desculpa a expressão, mas os microdados são cruéis. Matemática, 688. Redação, 640. Vocês vão ficar aqui que a gente vai precisar de vocês. Nós vamos começar a aula na pegada de você ter coerência. Rapaz. Na pegada de você ter o quê? Coerência pedagógica. Se você ficar atento na aula, você vai melhorar como fazer a prova do Enem em matemática e aumentar a sua nota. Essa é a ideia. Perfeito? E aí, ó, Sâmio, a gente já viu aqui com o exemplo dela, que com as mesmas questões dela, ela podia chegar a 200 pontos a mais. E a redação dela foi 620, 680. Se a gente fizer se a gente se programar aqui, para toda semana a gente fazer uma redação, e a gente poder corrigir essa redação pode chegar facilmente a 880. Ou seja, 200 pontos a mais. Tu aumentaria 400 pontos ao todo, que na média tu aumentaria 80 pontos. Tu sair de 602 de média para 680. Isso já te faz passar em um monte de curso. Tu imagina com 80 pontos a mais, quantos cursos mais tu conseguiria passar aqui na UFC? No meu não consegui, né, tanto na UFC quanto no IF, porque são 2 cursos que eu quero fazer que tem pouquíssimas vagas. Aí a nota de corte ficava, tipo, pouco acima da minha. Aí por pouco eu não consegui passar, mas aí, né, no próximo vamos passar mais. Agora você falou por pouco, pois esses 80 pontos a mais, tu subia muito e tu passava no teu curso e em vários outros. E esse é o nosso objetivo aqui, aumentar essa nota de vocês, pelo menos 80 pontos do que vocês já fizeram na última prova, pelo menos 80. Eu garanto que eles vão aumentar mais de 100 pontos. Mais de 100 pontos, né? Pronto, o Sam está acostumado com isso. Pois, meus queridos, vocês podem ficar sentados lá, que eu vou só fazer algumas perguntas. Eu queria fazer assim, só ou assim, mas tem que ser sincero. Se eu tiver errado, vai ser assim. Perfeito?
Valeu, prazer, viu? Valeu, galera. Obrigado, viu? Ganharam aí o livrinho, um livrinho muito bom aí. Vamos lá, né, Fábio? Bora. E pode ficar à vontade para perguntar, viu? Olha, esse livro que eles receberam... Posso começar, Fábio? Pode. Esses livros que eles receberam são 1.305 questões do Enem. O que eles receberam agora são 1.305 questões de matemática do Enem. O que significa isso? Todas as questões de matemática, de provas, ampla concorrência e PPL. Ampla concorrência não, deixa eu corrigir. Enem regular. O que é o Enem regular? Todos vocês fazem. O PPL são pessoas que estão reclusas, né? Perfeito? De liberdade. Então, as pessoas que estão reclusas de liberdade e nós que estamos libertos, digamos assim, nós temos o direito de fazer esses dois tipos de Enem. Eu juntei todas essas provas do Enem em um único material. Esse material ele tem 28 unidades. Essas 28 unidades, ela mostra o que acontece no Enem. E vocês podem, pelo meu Instagram, conseguir isso daqui, ó. É só ir lá, Sami Praciano. Olha a situação. Sami, eu quero estudar para o Enem, eu quero me dar bem. De novo, se vocês não quiserem bater foto, é só ir no Instagram que eu mando isso aqui para vocês. Qual é o assunto que mais vai cair no Enem todos os anos? Estatística. E estatística vai te levar a questões, na maioria das vezes, média, fácil ou difíceis. Aproveita aí porque muita gente pergunta pra gente assim. As questões normalmente de estatística são médias, fáceis ou difíceis? Médias. Maioria é média. Algumas serão fáceis. A gente vai te mostrar quando é que serão fáceis. Mas normalmente são o quê? Médias. Se são médias, é bom vocês acertarem. Perfeito? E esses são os assuntos que mais caem, né, Sami? Ó, 214 questões. Só de estatística. O que é estatística? Média, moda, mediana, né? Aquelas questões assim. Interpretação de gráficos. De gráficos. Tabela. Segundo assunto que mais cai: razão, proporção e regra de 3. Ensino fundamental. O segundo que mais cai disparadamente. Nesses assuntos nós temos questões fáceis, médias, mas também tem difíceis. Então, tem que tomar cuidado para não cair nas questões difíceis. Acertou uma difícil, tua nota, ó, despenca. Acertou uma fácil, tua nota vai o quê? Aumentando. Terceiro assunto, que é um problema para alunos, concorda? Geometria o quê? Plana. Quarto assunto, geometria espacial. Só lembrando aí, Sam, fazer um rapidinho, geometria plana. O que é que costuma mais cair plana, né? Probleminhas com área de figuras planas, semelhança de triângulo, aquelas questõezinhas de projeção, ortogonal, né? E na geometria espacial nós vamos de quê, Sam? Nesse livro aqui, Fábio, ele foi dividido a geometria plana em 4 tópicos, para que você saiba realmente quais são os assuntos da geometria plana, que é gigante, para você estudar só eles. E nas nossas... Você não precisa estudar tudo. É foco, pessoal. Nem é foco. Isso. Ponto. É cirúrgico. Nas nossas apostilas, nós vamos estar dividindo o assunto nesse tipo aí. Vamos trabalhar esses assuntos mais tópicos que o Sam está falando. Ó, estudo de funções. Ou é função do primeiro grau, ou é função do segundo grau. Na maior parte das vezes. Perfeito? Muito importante. Porcentagem. Importantíssimo. E não... Cuidado, ó. Porcentagem também gera questões fáceis. Conjuntos numéricos, probabilidade e análise combinatória. Esses dois assuntos são problemas para alunos, principalmente análise combinatória. Análise combinatória tem que tomar cuidado, porque as questões ou são médias difíceis, ou são difíceis, ou são impossíveis. Perfeito? E nós vamos trabalhar todos esses assuntos aqui no nosso material. Olha o detalhe, ó. Eu botei só 9 tópicos. Esses 9 tópicos é o que manda na prova do Enem todos os anos. Todos os outros assuntos estão aqui, ó. Entenda, pessoal. 9 tópicos corresponde praticamente 90% da prova 90% da prova estão só nesses 9 tópicos aí. Então,
sabe como é que eu estudo para a prova do Enem? Está aqui. Isso foi até 2000 e quanto? 21. Isso aqui foi fatiado. Eu dividi em duas partes para ver se o Enem mudava o comportamento. Aqui foi todas as provas até 2021. Passa aí, Fábio, para eles verem. Olha o que nós temos aqui, ó. As 9 mais. Olha o que corresponde, ó. São 1.176 questões dos 9 assuntos que mais caem. E apenas 129 dos outros assuntos. Quantas vezes você não se depara estudando assuntos que não tem grau de importância na prova? Perdendo o seu tempo. Então aproveite o máximo possível essa aula e depois pode pedir que eu te mande todos esses detalhes. E galera, lembrando que a gente vai estar ao longo do nosso curso, nós temos só alguns encontros, né, nos finais de semana, mas a gente vai estar focando o nosso material, não só matemática, em todas as outras áreas, em cima disso, de trabalhar os tópicos que mais caem na prova. Que é importante isso que o Fábio vai fazer, ó. Se você trabalha de forma cirúrgica, o resultado de vocês com certeza será bem mais interessante para vocês. Passa aí, Fábio. Olha o que tem aí, de 2009 a 2014. Lembra que era de 2009 a 2021. Eu quebrei na metade. Olha se muda a situação. Mais ou menos a mesma coisa, tá vendo? Ó? Os mesmos 9 assuntos. Isso é pra gente ver. Pô, será que se eu quebrar até o ano de 2014 era assim? Será que depois mudou? Muda governo? Será que muda o Enem, né? E o Sam tá vendo aí que continua o mesmo critério. Tem aqueles assuntos realmente que mais caem. Pode mudar o secretário de educação, pode mudar o prefeito, governador, presidente, mas o Enem tá lá. Olha como é que ficou nesse período. Passa aí, Fábio. O bicho não tá de vez em quando dando. A gente pode bater aqui, passa? Hã? Não tô brincando, cara. Ajudei mesa de som. Pronto. Os outros assuntos eram quantos por cento de novo? 10%. Fábio, quando eu lancei esse material aqui, foi ano passado. Certo? Beleza. E aí, ó o que acontece. Esses 10% aí, era o que acontecia, perfeito? Aí vem o 2022, olha o que vai acontecer, 2022. Passa aí, Fábio. Aí já vai de 2015 a 21, né? Pronto. 2022, foi o que vocês fizeram. Lembra dos 9 assuntos? Aí é só 2022, só o ano passado. Ano passado eu divulguei esses dados. Agora 2022, ó. Os outros assuntos ainda diminuíram. Foi para quanto, ó? Foi aumentar agora, né? 6,7%. 94% da prova está dentro desses assuntos, né? Em outras palavras, se vocês quiserem estudar matemática para o Enem, você tem 9 tópicos que vão fazer isso com a tua nota. E vai economizar tempo. Volta, né? Perfeito? Vai do meio, professor. São os mesmos tópicos. Nada. Aí dá uma passada aí, Fábio. Eu acho que agora já vem as questões, não? Não, agora eu queria só mostrar esse dado aqui, Sam, ó. Esse dado aqui é bem legal, pessoal, porque vai mostrando para vocês, pela quantidade de questões que vocês fizeram, que nota você poderia chegar. Por exemplo, olha que interessante. O cara que teve uma questão só, certa, né, Sam? Lá, ó, número de acertos, uma questão. O cara conseguiu chegar, poderia ter tirado 384 na prova, vamos dizer assim. E se você perceber, às vezes o cara que fez 10 questões, ó, ele pode tirar 330. Sabe quando é que isso acontece, pessoal? Quando, por exemplo, por que acontece isso, galera? TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item, é um programa computacional que as respostas que todos os alunos tiveram, depois que todo mundo fez a prova, que se classificou da mais fácil para a mais difícil pelo número de acertos, o TRI consegue detectar quem chutou. Por exemplo, se na sua prova você acertou as 10 mais difíceis da prova, mas não acertou nenhuma questão fácil, ou acertou poucas questões fáceis da prova, isso é incoerente. Então o programa vai te dar uma pontuação menor. Se outro cara fez as mesmas 10 questões, mas fez as 10 questões mais fáceis da prova, foi mais coerente, a nota dele é maior. Então um cara com 10 questões, ó, você acha que 10 questões
Todo mundo consegue fazer 10 questões aqui? Todo mundo é capaz ou não de fazer 10 questões, pessoal? Ei, Fábio. Pessoal, 10 questões é pouco, galera. Fábio, pergunta quem acertou 10 questões. Pronto. Levanta o braço, quem aqui acertou mais de 10 questões? Levanta o braço. Mais de 10 questões na prova. Levanta o braço, de matemática. Mais de 10 questões. Certo? Ó, muita gente levantou o braço, tá? Beleza, ó. 10 questões é muito... Dá para você conseguir. Dá para você conseguir. E com 10 questões, olha aqui. Com 10 questões, ó, você pode chegar a 640. Mas também pode chegar a 339. Dependendo de quais 10 você acertou. Então a gente tem que pensar, pessoal, e nosso dilema aqui sempre é saber escolher as questões. Saber bater o olho e decifrar. Opa, essa aqui é uma questão fácil. Então essa você não pode perder. Você não pode perder tempo em questões que são mais difíceis. Faça primeiro as fáceis, depois você tenta fazer as médias e deixa as difíceis para o final. Mas garanta as questões fáceis. A coerência que a gente fala tanto é você acertar todas as fáceis da prova, acertar algumas questões médias. E mesmo que você não acerte nenhuma difícil, ou acerte uma difícil, né? Você fez uma prova coerente. Então você consegue se aproximar daquela tal nota máxima que está ali. Então, ó, vamos pensar numa coisa mais arrojada, né? E que todo mundo também é capaz. 16 questões. Não é nada tão complicado assim fazer 16 questões, pessoal. Pelo contrário. Com nossas aulas aqui vamos conseguir fazer tranquilamente isso. Com 16 questões na prova de matemática, olha que nota você consegue chegar. 716. Ei, galera, levanta o braço aí quem fez mais de 700 na prova. Aposto como foi pouca gente. Olha aí, né? Mas você consegue fazer 700 com 16 questões, que não é muito. Com certeza teve gente aqui que pode ter feito até 20 questões e não ter conseguido isso. A moça que veio aqui, ela fez 15. Foi o caso dela, fez 15 questões, né? Dava para ter tirado 707. 15 questões, ou ela podia ter tirado 707. Agora vamos pensar Ela agora... ficou aqui, ó, Fábio. Ela ficou aqui. Ela ficou no meio, exatamente, ó. Ainda poderia ter ficado aqui, né? Mas veja lá, ó. Vamos agora para a nossa busca maior, né? 23 questões, metade da prova praticamente. Com 23 questões, olha que nota tu pode chegar, galera. 807. E nenhuma área vai te dar isso. E não é difícil fazer 23, galera. Se você souber escolher e se preparar legal, você vai fazer 23 questões na prova e vai tirar 807. Isso vai fazer a tua média ir lá para cima. Então essa é a estratégia, escolher. Agora, vamos lá. 33 questões. 33, se a gente estudar mesmo, der o gás aí na matemática e conseguir 33, tu vai bater no 907. E tu sabia que 900, nenhuma outra área consegue chegar? Mesmo que você faça as 45, nenhuma das outras áreas consegue chegar a 900. Por causa também do desvio padrão. Então a matemática é a única nota, a única prova que tu consegue chegar mais de 900. Claro, com a redação também, mas nas outras áreas isso não acontece. Então se a gente focar na matemática, a gente consegue elevar a nossa média com uma boa prova de matemática e uma boa prova de redação. Claro que a gente não vai desmerecer nenhuma das outras áreas. Tem que fazer bem todas. Mas a matemática você consegue ir um pouco mais longe na nota com a mesma quantidade de questões que você fizer em outras áreas também, né, Sami? Deixa eu só chamar a atenção. Ó, esse negócio que a gente está falando é tão sério de um jeito. Talvez vocês não olharam um microdado. Isso aqui é de novo, é do INEP, não é do Sâmio, não sou eu. Isso aqui esses dados são de domínio público. Você pode ir lá na internet, se você conseguir encontrar, é seu. Olha um dado, pessoal, cruel. Ó. Olha para cá. O cara com 16 questões, ele pode ficar com a nota ainda menor do que o cara com uma questão. Ó. Sente aqui a porrada. Com 16 questões, tu pode ainda ficar com uma nota menor do que uma pessoa que acertou só uma. Meu irmão, termina a prova do Enem. Tu chega pro teu amigo e diz assim, cara, eu acertei 16. Aí o cara, eu acertei uma. Literalmente você vai querer, esse cara, tu foi mal, hein, bicho? Não necessariamente, pessoal. Uma questão, o cara ainda pode ter uma nota maior do que a pessoa com 16. Parece mentira, não é isso, galera? Mas vamos para frente, vamos para as questões? Bora. Bora. Consegui passar aqui.
Primeira questão aí. Eu queria que a gente desse aqui uma lida na questão e tentasse fazer a questão. Encontrar aí a resposta certa da questão. Leiam aí, um minutinho. O Fábio vai resolvendo, eu vou dando um toque aqui para vocês de posição na prova. Hã? Beleza, Fábio? Como é? Eu vou dando a posição da questão na prova. Ó, essa questão aí, um detalhe, pessoal. Na prova da gente, a gente tem que primeiro fazer as questões mais fáceis, concorda? Vamos ter que ter, o nosso olho tem que conseguir detectar o que é fácil, para fazer as fáceis. Você não vai fazer a prova na ordem que ela vem, não. Você vai fazer primeiro as fáceis. Olhou a primeira, achou difícil, pula logo. Pula uma, pula duas, pula três. Bateu, opa, essa é fácil. Aí tu faz. Opa, essa aqui tá mais ou menos, Opa, essa aqui é a 7ª questão, é fácil. Aí tu faz. Tu vai pulando um bocado de questão e vai fazendo as fáceis. Tá legal, pessoal? Então, tem que bater o olho e identificar. Agora, cuidado. Tem prova de várias cores, não tem? Amarela, rosa, azul. Eles misturam as questões na prova. Se tu der a sorte da tua prova estar com as questões fáceis logo no começo, ótimo. Mas tu pode ter um pouco de falta de sorte. Da cor da prova que tu pegou, começar com um bloco de questões difíceis. Aí dá logo nervoso. Quando o cara começa a prova pulando 5 questões porque não sabe fazer, o coração já dispara, né? Olha, meu Deus, estou conseguindo fazer nenhuma. Mas você tem que ter calma e saber que vai pulando, porque já já vai chegar no bloco de questões fáceis. Não se preocupe com isso. Tem prova que as fáceis estão no começo, outras no meio, outras no final. Vai ter sempre um bloco de 3 ou 4 questões, mais ou menos do mesmo jeito. Né, Sam? Olha essa questão aí, ó. Essa questão aí foi considerada a mais fácil, foi, Sam, da prova? Foi a mais fácil de 2022. Essa foi a questão mais... Por que eu digo que... Não sou eu que estou dizendo que é a mais fácil, não. Quando tiver analisou-se a prova de todos os alunos, essa foi a que teve mais acertos, que mais alunos acertaram, tá? Então ela diz assim, ó, ao estudar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou no primeiro mês de lançamento 1,35 bilhão em bilheteria. O estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia, com todos os seus algarismos. O número escrito pelo estudante foi, ou seja, 1,35 bilhão. Como é que eu escrevo ele por extenso? Ó, lembra que tanto o George, como o Marda, como o Fábio, como o Sâmio, que sou eu, a gente bateu na tecla das habilidades, das competências. Quando a prova é elaborada, é assim, ó, eu quero essa habilidade. Então você tem os assuntos que se encaixam naquela habilidade. Aí o elaborador que vai elaborar as questões para o Enem, que para o Enem o nome não é questão, é item. Por isso que é teoria de resposta ao item, TRI, seria teoria de resposta à questão. Só que a palavra questão para o INEP se transforma em item. Item normalmente para vocês eram as opções. Para o Enem, item é a questão, perfeito? Só que toda vez eu não vou falar item, eu vou falar a questão, linguagem nossa. Então, quando uma questão dessa é elaborada, ela é puxada do banco de dados, a habilidade que ele quer. Todo ano, normalmente, a questão mais fácil da prova é da habilidade 1. E o que é a habilidade 1 para você ver como bate com essa questão aí? Habilidade 1 você só tem que dar significado ao número. Presta atenção. Olha o que diz bem aqui, ó. 1,30 bilhão em bilheteria. Esse número ele tem um significado, ele está relacionado com quem? Com bilheteria, perfeito? Outra coisa que ela quer na habilidade, representar. Você tem que fazer o quê? Representar, dar significado e operar. Essas 3 coisas. Todo ano vai cair questão do Enem, que é só para representar. O número está no formato decimal e você vai representar no formato sem ser decimal, que é o que o Fábio vai fazer agora. Por isso que ela é extremamente fácil, só representar o número. Aí, galera, você vai se ligar no seguinte, eu tenho 1,35. Aí eu tenho uma palavra bilhão, tá certo, pessoal? Lembrando que os nossos números, as nossas classes, são de 3 em 3 algarismos. A classe das unidades,
a classe dos milhares, a classe dos milhões e a classe dos bilhões. Tudo bem? Então, 1.000 é o 1 seguido de 3 zeros. 1.000. 1 milhão é o 1 seguido de 6 zeros. E 1 bilhão é o 1 seguido de 9 zeros. Então, 1 bilhão é o 1 seguido de 9 zeros. Qual é o número que está aí? 1,35 bilhão. Ou seja, 1,35 vezes 10 elevado a 9. Ou seja, os 9 zeros. É como se eu tivesse que pegar essa vírgula que está aí, essa vírgula, e andar para frente 9 casas. As duas primeiras passam do 35 e eu completaria o resto tudo com 0. Ó. Então, da vírgula para frente tem que ter 9 casas. Uma é o 3, o outro é o 5, fica 135 e mais 7 zeros. Então, qual é a opção que eu vou marcar aí, galera? Opção letra E. Cuidado, tem uma, como é monetário, é reais, tem a vírgula 00 no final, né? Mas você vai observar, ó, que a letra E, tu vai ter o 1, o 3 e o 5 e mais 7 zeros. Foram 9 casas que você andou para frente por causa da palavra bilhão. Essa foi a questão mais fácil da prova. Não pode errar uma questão dessa. Ela vale muito. Tá legal, galera? Aí, Fábio, o que acontece? Se você observar cada opção para a outra, a diferença é a quantidade de zeros. Então, se você vacila em uma quantidadezinha bestinha de zero, você cai na questão. Porque quando ela é elaborada, é pedido que o elaborador coloque distratores. Sâmio, o que é distrator? Pelo próprio nome, né? Se você se distrair, você cai. Quando você pega uma questão do Enem, a sensação é que você acerta. Porque para cada caminho, para cada interpretação que você leva, tem uma alternativa. Todas as alternativas daquela questão são criadas, pensadas em um caminho que você vai ter. Se na hora da prova tu pensou bilhão, mas tu raciocinou milhão, tem resposta para isso. Então, você tem que ter muita atenção para que não caia num distrator. Vou até perguntar para vocês aqui uma coisinha. A resposta correta qual foi? Foi a E. Está muito próxima da correta? Sim ou não? Sim. O que que difere dessa para essa daqui? 1-0. 1-0. Está muito próxima da correta. Se você tivesse marcado a D, está muito próxima da correta, repito. Você ganhava alguma coisa, sim ou não? Resposta, não. Se você já ouviram que ganha, infelizmente é mentira. As pessoas não vão olhar na hora da correção se você foi próxima da correta. A prova do Enem é, acerta, ganha, erra, não ganha. Não existe essa historinha de botar a opção mais próxima da correta e ganhar alguma coisa. Não existe, pessoal. O seu gabarito, ele vai ser colocado no computador, vai ser corrigido, e o que importa é o que tu acertou. Somente. Não existe. Sâmio, mas eu ouvi. Não existe. Mas não existe, pessoal. Ou acerta ou acerta. Só assim tu ganha pontos. Perfeito? Vai lá, Fábio. Estou tentando passar aqui, não estou conseguindo, ó. Se quiserem fazer alguma pergunta sobre Enem, pode ficar à vontade, viu? Pronto, aí era a resolução do jeito que a gente fez, né, ó. Você quer fazer? Venha. Que? O microfone aqui funciona? Ela quer fazer uma pergunta sobre Enem. O que tu acha nessa questão que nós fizemos? Como é meu nome? Tu tá olhando para cá, tu reconhece, né? Beleza? Não, mas assim, tu reconhece que é Sâmio? Reconhecer que eu sou o Sâmio é difícil? Não, agora saber da minha vida não é algo mais complexo? Então, habilidade 1 é um processo de reconhecimento. É você reconhecer o número. Tu calculou ali? Não, tu só teve que reconhecer qual opção representa o número.
Toda prova do Enem tem questão de reconhecimento. São 7 competências na prova de matemática. Perfeito? Aquela questão é da competência 1. A competência 1 é reconhecer e dar significado e representações. Eu vou citar uma questão de 2020. Questão de 2020 fala de um ônibus, se não me falha a memória. Nesse ônibus tinha 40 passagens, eu acho que eram. E das 40 foram vendidas 16. Aí o Enem perguntava, qual a razão entre o número de passagens vendidas e o total de passagens? Tu ia procurar na opção qual era a fração que representa aquela situação. 16 sobre 40. Isso é difícil? Reconhecer, representar. Mas você só tem como entender isso praticando, porque você está acostumado a estudar pelo assunto e não pelas habilidades. Perfeito? Qual é a habilidade que o Enem quer extrair de você na prova? Aí você passa a reconhecer o que é fácil, médio e difícil. Deu para entender? E aí, você também, ela quis saber também assim, Sam, como é que a gente identifica as fáceis, as médias e as difíceis? Na verdade, é assim, a sua experiência, quanto mais questões você vai fazendo aqui no seu projeto, no seu estudo, na escola, na prova, na hora da prova, você bate o olho assim, você dá uma lida, e você, pela que você leu, você diz, rapaz, essa questão aqui eu sei fazer. Né? Você tem que identificar, porque se você leu e terminou de ler e não entendeu nada, para você é difícil. Pode ser que para outra pessoa não seja, mas para você já é. Você não pode perder tempo numa questão que para você achou difícil. Pode ser que aquela questão que é fácil para mim não seja para você. Mas, de uma forma geral, na média de todos os alunos, tem geralmente aquelas questões que a grande maioria vai achar fácil. Mas pode ser que você tenha tanta dificuldade na matemática que mesmo uma questão fácil você acha difícil. Isso é muito subjetivo. Mas com a experiência de simulados, que nós vamos fazer aqui também no projeto, a gente vai identificar quais são as mais fáceis para a gente acertar, tá certo? Mas vamos lá, olha essa outra questão aí, ó. Essa questão foi a segunda mais fácil, Samuel? É a segunda. Foi a segunda que mais os alunos acertaram, certo? Uma pessoa precisa se deslocar de automóvel do ponto P para o ponto Q, indicados na figura, na qual as linhas verticais e horizontais simbolizam ruas. Olha o gráfico aí, galera, ó. Ponto P, ponto Q. Fábio, só um instante, eu estava prestando atenção nele aqui. Quando tu foi falado ali, tu usou isso daqui, não foi? Movimentação? Era isso que tu queria transmitir? Movimentação? Pronto, essa habilidade do Enem, que é a habilidade 6, ela fala exatamente sobre movimentação. E quando eu observei o gesto dele, eu queria saber o que é que ele estava querendo transmitir para vocês. Essa habilidade é movimentação. Só isso, movimentação. Todo ano no Enem cai projeção ortogonal. Imagine, olha lá para cima, olha lá para cima. Aquela parte circular. Se você projetar todos os pontos no chão, você está promovendo uma movimentação, não está? Todo ano no Enem cai questão de projeção ortogonal. Qual seria a figura projetada aqui no chão com aquela parte circular? Seria um círculo. Concorda comigo? Está tendo movimentação? Quando a projeção não é, quando você não trabalha geometria espacial com projeção ortogonal, é geometria analítica, com movimentação no plano. Essas questões de movimentação no plano, são normalmente questões médias ou fáceis, que é a habilidade 6 do Enem. E a movimentação no espaço aí é um pouco mais difícil, né? Projeção ortogonal, que é visualização do espaço no plano, aí já aumenta a dificuldade. Entendeu a diferencinha já? Mas essa daqui, ó, tem até uma setinha bem aqui no cantinho, Samuel, ó. Setinha de movimentação, ó. Então o cara vai sair do ponto P, vai fazer esse caminho, ele vem aqui, ó, vai fazer esse caminho, ó, desce e vai chegar lá no ponto Q, tá? Beleza? Essa é a movimentação que ele vai fazer. Agora vamos lá, continuando aí a questão. Ô, rapaz, tá me dando um... Pronto, tá aí, ó. Por causa do sentido de tráfego nas ruas, o caminho poligonal destacado é a possibilidade mais curta de efetuar esse deslocamento. Para descrevê-lo, deve-se especificar qual o sentido a ser tomado em cada cruzamento de ruas, em relação à direção de deslocamento do automóvel.
que se movimentará continuamente. Para isso empregam-se as letras E, F e D para indicar vire à esquerda, em frente, vire à direita, respectivamente. O que essa palavra quer dizer, respectivamente? A letra E, que é a primeira, vai ser o vire à esquerda. A letra F, siga em frente. E a letra D, vire à direita. Tá legal? A sequência de letras que descreve o caminho poligonal destacado é, ou seja, muito fácil. Tu vai lá naquele caminho e vai ver quantas para a esquerda, para frente, para a direita você vai ter que seguir. É coisa simples, pessoal. Fábio, só um instante, ó. Essa questão aí, você tinha que tomar muito cuidado. O elaborador dela poderia ter feito um distrator perfeito. Imagina que eu estou subindo essa rampa. Se eu fizer isso, eu vou cair, concorda? Se eu fizer isso aqui, eu vou bater. O que tu vai mudar de posição, chegar aqui, eu posso tomar a decisão para cá. É no cruzamento da rua que vai ter a mudança. Você está, em uma rua. Eles verem. Você está aqui na rua, o ponto P está aqui. Eu não tenho como ir nem para a direita nem para a esquerda. Eu estou na rua, eu estou dirigindo. Você não vai bater o carro, pelo amor de Deus. Você está na rua, você não faz, é casa. Eu só posso tomar a decisão aonde? No cruzamento. E muitos ficaram perdidos nessa questão, porque assim, é no cruzamento que tu toma a decisão. Tipo, então, ó, só um detalhe. Bem aqui, ó, ele já está na rua. O primeiro cruzamento vai acontecer aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o primeiro cruzamento. Então é nesse ponto que eu vou tomar a minha primeira decisão. Se eu vou em frente, se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita. Então, não é começando daqui. Ele já está nesse sentido, ó. O primeiro cruzamento é esse. Chegou aqui, aí ele vai tomar a primeira decisão. Como ele... Cuidado, hein? Ele já estava indo em frente. Tem gente que começou com F, não foi, Sam? Não, essa é a sorte. É porque nenhuma opção começa com F, concorda? Nenhuma opção começa com F. Uma opção começado com F teria sido a opção. Se tivesse uma opção que marcada. começasse com F, matava a galera. O cara quer botar logo em frente primeiro, não era? Mas cuidado, ó. Você tem razão. Ele foi bonzinho, viu? Porque às vezes ele falava, ele lasca o cara. Mas ó, então não é para começar com o F. Porque aqui ele já está em frente, ó. E é só no cruzamento que ele vai tomar a decisão. Então, primeiro cruzamento aqui, ó. Aí, galera, aqui ele vai dobrar para onde, ó? Direita. Beleza? Ei, dobrou para a direita. A primeira letra vai ser a letra D. Agora que ele dobrou para a direita, presta atenção. Professor, ele dobrou para a direita. Então, dobrou, ele vem andando, ó. Eu só vou dizer a letra quando chegar no cruzamento. Dobrou para a direita, beleza, tá aqui, ó. Quando chegar nesse cruzamento, aí ele vai tomar uma decisão. Ou ele dobra para a esquerda, ou ele dobra para a direita, mas aqui ele seguiu, foi em frente, ó. Então qual é a segunda letra? F. Chegou no terceiro cruzamento, ó. Aí ele fez o quê? Dobrou à esquerda. Chegou no quarto cruzamento, ó, o que ele fez? Foi em frente. Quinto cruzamento, dobrou à direita. Sexto cruzamento, dobrou à direita. Aqui é um perigo, aqui é um perigo. Fábio, pela sequência, já dava para matar? Ainda não. Eu não sei aí, pela sequência. Ainda não. Já dava para matar? Até aqui tem duas iguais, até aqui. Já dava para matar? Na próxima. Na próxima. Só né? que na próxima, galera, é uma pegadinha. Porque, ó, quando ele dobrar para a direita, você que está olhando daí, pensa que para cá é para a direita, né? Mas não, ele está vindo aqui, ó. Aqui, ó. Aí quando ele chegar aqui, ele vai dobrar para a esquerda. Porque o sentido aqui está assim, ó. Consegue entender? Então quando ele descer, ele vai dobrar à esquerda. Aí nessa hora já tem a opção correta. Concorda? Aí depois, esquerda, em frente e direita. Entendeu? O maior perigo da questão está aqui, ó. Porque como o sentido é descendo, quando ele chegar aqui, ele vai dobrar à esquerda dele.
E aí aqui matou a questão. Qual é a sequência então aí? Sequência, aí. D de dado, é? Valeu, valeu. C de casa. Olha aí. D, F, E, F, D, D, E. Bem aqui, ó. Até aqui tem duas iguais, né? Até aqui tem duas iguais. Aí naquele que eu falei para vocês, ó. Esquerda, aí matou a questão. Beleza? Só que cuidado, quando você olha de frente, você pensa que é para a direita, mas você está vindo é de cima para baixo. Aí você dobrou a sua esquerda. Tá joia, pessoal? Se põe no local, caminhando naquela rua. Beleza? Segunda questão, show. Aquela questão que eu falei. Ó. Pronto, aí nesse material que o Sam está mostrando, ele tem sempre questões parecidas com a da prova, né? Aquela E questão que eu falei, ela tá na... Eles são deles esse material? É deles? esse material é deles. Pronto. Foi no ano passado. Está na página 59, questão 10. É. A apostila 3 do ano passado, isso aí, tá? Que quem fez a academia no ano passado, foi uma aula que o Sam deu, não foi? Não. Foi não, né? A apostila está no material do Sam, está no nosso material também. Ano passado a gente fez uma questão parecidíssima com essa. Então é isso que nosso objetivo aqui, trazer professores experientes para trazerem aula com questões que provavelmente vocês vão encontrar na prova de vocês, muito parecidas, tá bom? Vamos para a próxima? Deixa eu só dizer uma coisinha aqui para vocês. Vocês prestaram atenção que essa questão era 141 da prova o quê? Amarela. A outra era 144 da prova amarela. Observa que as duas questões mais fáceis estavam próximas, estavam mais ou menos no início da prova. Mas qual cor? Amarela. Quem pegou a prova rosa de matemática no ano passado? Vocês não tiveram sorte. Certo? A pior prova, em termos de ordem das questões de matemática, foi a prova rosa. Só para você sentir, ó. Caso mais fácil estava no final, era, Sam? A questão anterior que o Fábio fez, a primeira, estava na posição 177 da prova rosa. Ou seja, estava lá no final. Essa questão que o Fábio fez agora, ela era 169 na prova rosa. Agora, quem pegou a prova azul? Quem pegou a prova azul não, quem pegou a prova cinza? A questão 138, que é 138, é porque vocês vão... A numeração que está aqui é a mesma numeração da prova do Enem. A matemática começa da 136. 136 até a 180. Isso. Só para você ter ideia, na prova cinza, a questão mais fácil da prova era a terceira da matemática, que era na cinza, 138. O que eu quero dizer com isso? É o que o Fábio mencionou no início. Fazer prova em ordem é um tiro no pé. Ouviu? Para a matemática, para todas as áreas. Fazer a prova do Enem em ordem é um tiro no pé. Mais uma vez, o grau de importância de você ter uma noção do que é fácil, médio e difícil. Prova é estratégia, pessoal. E a do Enem é mais ainda. Então, eu peguei a prova amarela, que é uma prova sempre de referência, para a gente poder explicar. Mas a prova rosa foi... Eu vou usar um termo para não usar esse. Foi horrível, pronto. Vai, Fábio. E aí o ruim, pessoal, de ter questões fáceis no final, para aqueles alunos que não sabem fazer prova, ou não tem certa experiência, ele vai se cansando ao longo da prova, perde muito tempo nas primeiras questões, não usa a estratégia de fazer logo as fáceis e pular as difíceis, aí vai fazer na ordem. Aí quando chega lá no final do tempo, já quase acabando o tempo, ainda falta 10 questões para ele fazer. E se as fáceis estiverem no final, 2 problemas para ele. Primeiro, ele deixou de fazer as questões fáceis, que valem muito naquela história da nota da TRI. E segundo, que ele perdeu tempo demais em questão difícil, que acaba que não vai valer muito porque ele errou as fáceis. Então ele tem que fazer aquela estratégia. Nem que você pule várias questões, mas você tem que ir da questão 136 até a 180, tem que ler todas. Logo com 1h30 de prova, tu tem que ter lido todas e feito as fáceis. Nem que tenha feito só 5 ou 6, mas garantiu
as faces. Isso é importante. Olha a próxima questão. Uma competição de velocidade diz que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás de outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante a competição. Então, o gráfico vai mostrar a variação da distância percorrida pelo tempo. Quantos carros são, pessoal? Quantos carros ele falou? 5 carros. Então, são quantos gráficos representativos? 5. Tá legal? Onde no eixo vertical sempre se liga na informação. Estamos agora falando da competência de gráficos, né, Sâmio? Olha, aquele eixo vertical vai até o número 100. E está escrito ali, distância. Porque ele falou que a corrida tem 100 metros. O carrinho só vai até 100 metros. No eixo horizontal tem o tempo, ó, que vai até quanto? 15 segundos. Tá legal? Aí tu vai olhar os gráficos. Vamos lá. Olha esse primeiro gráfico aqui, ó. Começa aqui, lá vai ele, ó. O carrinho aqui, ó. Subindo. Chegou em 100, ó. Esse segundo aqui, ó. Vai subindo, 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 ó. Chegou em 100, bem ali, ó. Esse aqui, ó. Vem aqui, ó. Chegou em 100 lá na frente, ó. Esse outro aqui, ó. Essa curvinha, a curvinha. Ó, aqui, ó, houve um cruzamento, ó, desses dois, ó. E ele chegou em 100 lá, ó. E esse aqui, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Houve um cruzamento aqui, ele chegou em 100 lá. A primeira coisa que você vai ver, né? Olhou como é que cada carrinho chegou em 100. Eu pergunto uma coisa para vocês, ó. Esse primeiro aqui chegou em 100 antes, ó. Aqui embaixo é o tempo, ó. Então esse carro aqui, ó, ele chega em 100 num tempo razoável. Esse carro aqui, ó, chega em 100 já quase nos 15 segundos, né? Bem depois. Fábio, vem aqui comigo. Só para vocês entenderem o que o Fábio está falando aqui, ó. Eu estou igual com o Fábio. Não, volta aí, amigão. Eu apertei sem querer. Volta. Não, é voltar. Voltar. Tá nervoso, Fábio? Eu tô tentando aqui. Aperta e o bicho não vai. Pronto. Mais uma. Pronto. Todos estão saindo da onde, pessoal, os gráficos? Estão saindo da origem? Pronto. Estão saindo do mesmo ponto, verdade? Pronto. Eu e o Fábio estão no mesmo ponto. Eu vou pedir que o Fábio ande mais devagar do que o Sâmio. Quem é que está na frente? Ele vai me ultrapassar? Nunca. Por quê? Porque ele está mais lento. Concorda comigo? Então, se uma pessoa está mais lenta, ela não vai ultrapassar quem é mais rápido. Aí você olha para o gráfico. Quanto mais o gráfico está vertical, significa que está o quê? Mais rápido. Fato ou não? De novo, quanto mais vertical, quer dizer que está o quê? Mais rápido. Então, com certeza, mas vamos para a esse pergunta, é o né? mais rápido. É. Esse estava muito rápido, só que esse conseguiu ficar mais rápido. Então, ele ultrapassou. É. Tem que ver lá em cima também, ó. Quem chegou primeiro? O primeiro aqui, ó. Esse chegou segundo, esse chegou terceiro, esse chegou em quarto, esse chegou em quinto. Mas vamos para a pergunta, né? Eu nem falei a pergunta, Sam. Qual é a pergunta aí, ó? Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Quantas ultrapassagens fez o veículo que chegou em último lugar? Certo? Ó, quantas ultrapassagens? Foram 2? O que vocês acham? Olha aqui, vamos olhar para o gráfico de novo. Só pela lógica, se ele chegou em último, ele está mais o que, pessoal? Lento. Uma coisa é ultrapassar, outra coisa é ser ultrapassado. Lembre-se que tem distrator. O que o Enem perguntou não foi quantas vezes ele foi ultrapassado, e sim quantas vezes ele ultrapassou. Exatamente, ó. Mas se ele é mais lento, meu amigo. Quantas vezes ele ultrapassou? O último colocado
Quantas vezes ele ultrapassou alguém? Essa é a pergunta, tá? Não é quantas vezes ele foi ultrapassado. Qual o número de ultrapassagem? Exatamente. Qual o número de ultrapassagem? Ó, vamos para a pergunta de novo. Olha aí a pergunta. Qual o número, olha lá a pergunta, qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último? Efetuadas por ele. Qual o número de ultrapassagens efetuadas pelo veículo que chegou em último? Quantas ele ultrapassou? Não é quantas ele foi ultrapassado, tá? Quantas foram efetuadas por ele? Pelo cara que chegou em último. Essa é a pergunta. Então se liga aí. Olha lá. Vamos botar o gráfico agora. Aí, ó. Vamos lá, para começar. O cara que chegou em último é a linha vermelha. Porque ele é o último, porque ele chegou, ó, em mais tempo, né? Ó, ele foi o que chegou em 100 em último lugar. É o que está mais tempo para chegar em 100, ó. É o vermelho. Agora cuidado com a pegadinha do malandro. Bem aqui, ó, houve uma ultrapassagem. Bem aqui, houve uma ultrapassagem. Mas eu pergunto, é o vermelho que ultrapassou ou ele foi ultrapassado? Ele foi ultrapassado. Ele mesmo não passou ninguém. O cara que chegou em último, ó, lá vem ele aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, esse cara, ó, o vermelho vem, ó, esse vermelho aqui está na frente desses dois aqui, ó. O vermelho está na frente desses dois, ó. Nesse ponto aqui, ó, esse cara passa o vermelho. E nesse ponto aqui, ó, esse cara passa o vermelho. Então ele foi ultrapassado, mas ele mesmo não ultrapassou ninguém. Então qual é a resposta? Letra A, 0. Tá legal, pessoal? Questão fácil, porém perigosa. Leia com atenção. Vamos lá. O que foi que vocês precisaram fazer nessa questão? Interpretar o quê? Precisaram calcular alguma coisa? Apenas o quê? Interpretar gráfico. Outra coisinha. Na física, isso é uma grandeza, concorda? Aqui é uma outra grandeza. Quais são as grandezas? Distância e tempo. Habilidade 20 do Enem, que é da competência 5, que é da parte de funções, aqui são funções, viu? Tem retas, função polinomiais de quem? Do primeiro grau, e tem algumas curvas. Todos esses gráficos são gráficos de funções. A habilidade 20, ela só quer que tu olhe para os gráficos e faça a interpretação dos gráficos, que tenha relações entre grandezas. Ouviu o que eu disse? Eu não falei nem de dependência, porque se for relação de dependência, vai para outra habilidade, que é a 15. Aqui é só relação entre grandeza, independente se tem dependência ou independência. Pegou gráfico na prova do Enem, eixo X, eixo Y. Relações entre grandeza, tem só que interpretar, é a habilidade o quê? 20. Em outras palavras, só promoveu a interpretação. Qual foi o cálculo? Nenhum. Bora para a quarta questão? A prova, melhor para vocês. Quarta questão, foi a número 164 da prova amarela, né? Ó. Eu posso fazer essa, Fábio? Pode, faça aí. Posso? Vamos fazer o seguinte. Leia uma questão e tire suas conclusões. E depois eu falo. Vamos fazer o processo inverso. Você lê, tira suas conclusões e depois nós iremos fazer. Pode ler. Rapidez. Apesar de estar sendo mostrado dessa maneira, o processo de leitura numa questão do Enem não é de cima para baixo, viu? Até o processo de leitura vai te ajudar na prova. Assim que você olhar as opções, tem o item A, tem um comando. Deixa eu ver como é que está no material de vocês aqui, só um instante. Pronto. O comando, ele fica logo após as opções. No original da prova do Enem, o comando vai começar a partir da palavra... Deixa eu ver aqui bem rápido.
a palavra caso. Na prova original do Enem, ele vai estar na palavra caso. Olha o nome, comando. A questão ela é assim, ó, texto base, comando, alternativas. O nome comando, ele já está dizendo, ele comanda a questão. Quando tu lê a questão de cima para baixo, quando tu chega no comando, tu não sabe o que tinha lá em cima. Aí tu vai e volta na prova. Por que ler logo o comando? Porque vai diminuir o tempo de leitura sua. De evitar de ficar indo e voltando, indo e voltando. Então, primeira coisa, leia o comando. Saiba o que a questão quer. Quando tu for para o texto base, tu já vai direcionado, sabendo o que a questão quer. Tu já lê com mais atenção e tu já consegue marcar o que é importante. Então, leia primeiro o comando, viu? Vou acompanhar através do rapaz aqui o comando. Pode ser? Vou até ler para vocês. Caso a suposição feita tenha sido confirmada, olha a frase, caso a suposição feita tenha sido confirmada, a esperança de vida ao nascer no Brasil no ano de 2014 terá sido em ano igual. Peraí, o comando é bem direto, o que é que ele quer? Se a suposição foi confirmada, eu quero a esperança de vida de nascer no ano de o quê? 2014. Não é isso que está sendo dito? Beleza. Eu não sei porque para mim a palavra era expectativa, mas apareceu esperança, não é? Aí continua. Aí vai para o texto base. Mas tem esperança mesmo, viu? A esperança de vida ao nascer é um número médio, é esperança mesmo, viu? A esperança de vida ao nascer é um número médio de anos que o indivíduo tende a viver a partir do seu nascimento. Esperança de vida, quanto ele vai viver. Considerando os dados da população, no Brasil, esse número vem aumentando consideravelmente de acordo com o gráfico. Só um instante. O gráfico está mostrando a esperança da pessoa, ó, viver no Brasil. Quem nasceu em 2008, qual era a esperança dela? Viver até onde? 72 anos, né? Fábio, qual é a tua esperança? Qual é a tua esperança? 95? Sonha, Alice. Você não nasceu... Ó, para ter essa esperança, você tinha que ter nascido bem depois de 2013. Você está lascado. Fábio, você ainda está vivo hoje, comemore. Pode-se observar que a esperança de vida ao nascer em 2012, cuidado, foi exatamente a média das registradas nos anos de 2011 e 2013. Eu vou repetir, pessoal, essa frase importantíssima. Pode-se observar que a esperança de vida ao nascer em 2012 foi exatamente a média das registradas nos anos de 2011 e 2013. Suponha, o que disse lá o comando, ó, suponha que esse fato também ocorreu com a esperança de vida ao nascer em 2013, em relação às esperanças de 2012 e 2014. Para, pessoal, para e pensa, para e pensa. Isso foi a resposta, foi? Isso foi a resposta, foi? Tá bom. Calma, não vai ganhar nada, viu? Já passou a prova. É hora que tu faz assim, eu já percebi. Olha aí, Samuel, como é que tá ali, ó. Não, olha o detalhe, olha o detalhe. Pessoal, ele falou média, não foi? Olha o que tu fez na tua vida escolar todinha. Mãe, eu tirei um 6, um 8 e um 10. Sonho de consumo, né? 6, 8 e 10. Como é que vocês calculam a média? Soma e divide por quem? Beleza. Mãe, eu tirei um 6 e um 10. O que vocês fazem? Soma e divide por quem? O cara está dizendo que... Olha o que ele disse. A esperança de 2011 era a média de 2012 com 2013. Desculpe. A esperança de 2012 era a média de 2011 com 2013.
Então, quem vai ser a esperança de 2014? É só fazer a média. O 2013 é a média de quem? Do 2012 com 2000 e quê? Mas não precisava disso. Se você, a solução é essa. A solução é essa. Mas por que não precisava disso? A habilidade 24, ela diz assim, você vai interpretar gráfico. Eu não estou mais interessado, em grandezas. Observa que eu não estou frisando grandezas aqui. Diferente daquela outra questão, concorda? Lá tinha que grandeza aqui? Distância, horizontal, tempo. Lembra disso? Porque ali era competência 5. Agora estou na competência 6. O que o Enem... Eu vou ler na íntegra o que o Enem diz para vocês. Olha o que o Enem diz para vocês. Na competência 6, habilidade 24. Escuta bem. Utilizar informações expressas em gráficos ou tabela para fazer inferências. O que foi que ele pediu? Fazer inferência. Fazer o quê? Conclusões. Samuel, ele quer fazer uma pergunta aqui, Não é só saber a diferença entre 2012 e 2013? É o que eu ia fazer. Se você tivesse esperado 10 segundos, eu ia dizer isso agora. O cabo é invocado demais, você não tá doido, né, mano? Fica nele. Tá demorando demais a falar essa questão. Fica nele, que ele vai tomar a minha vaga. Eu vou te fazer a pergunta, viu, meu chapa? De 3,95 para 74, quanto que está em cima? 74,23. Aumentou 0,28. Aumentou quanto? 0,28. Aumentou quanto? 0,28. Aumentou 0,28. Escuta essa. O que o nosso amigo praticou foi exatamente o que o Enem queria. Você observou no gráfico, percebeu um padrão e aquele padrão vai se manter. Qual é o processo de crescimento? 0,28. Bastava pegar o 74 que está grifado ali em cima, que eu não sei o que é, e somar quanto? 0,28. Só isso, cara. Essa era a solução que o Enem queria. Mas tu também só pratica esse tipo de solução se tu entende a habilidade da questão. A solução que nós fizemos aqui para vocês perceberem foi com base média. Mas não precisava da média para fazer a solução. Eu não decorei o nome dele. Gabriel, você garantiu o Gabriel, viu? Também um susto agora, Gabriel, você garantiu. Dá. Gabriel, vai buscar seu livro, Gabriel. Você acertou essa questão, vai buscar seu livro aqui. Você vai ganhar, não chore não. Onde é, Sam? Pega aí. Aí o que é que eu quero dizer para vocês, Fábio, mostra a solução aí e eu vou aproveitar o que o Gabriel falou. Pode fazer pela média. Então assim, pessoal, aqui eu estou fazendo pela média, somando, dividindo por 2, né, Eu tenho 2013 é 2012 mais 2014 dividido por 2. Quanto é 2013? 74,23. Contra 2012, 75, 3,95. 2014 é o que eu quero, sobre 2. O que eu faço? Passa esse 2 para cá multiplicando, depois passa esse cara dividindo. E eu encontro a minha resposta. Só que essa é a solução pela média, né? Tive que fazer mais contas. O Gabriel teve uma visão maravilhosa. Ele percebeu o seguinte, Fábio, se a média... O tanto que aumentou de 12 para 13 foi 0,28, né? Volta que a gente mostra bem direitinho lá. Volta para o início lá. Volta ao slide? O enunciado da questão. Eu volto ao slide, é? Volta. Às vezes não me obedece aqui, viu? Joga no chão que ele volta. Passa aí não, tá passando. Pisa em cima que ele volta, Fábio. Vai. Oh, meu Na base Deus. da porrada, ele volta, vai. Passou. Eita, agora foi para frente. Viu? Ele está indo, ele não está voltando. É voltando. Ele só gosta de ir para frente, viu, Jean? Está indo para frente. Continua indo para frente. Fizer o processo contrário, dá certo. Continua indo para frente. Mas eu estou botando ao contrário, cara. Ele... É no outro botão. Aí, pronto. Pronto, agora está voltando. Tá voltando? Agora está voltando. Vai. Continua apertando com força. Vai dar certo. Não, está indo de novo.
Ah, meu Deus. Agora sim. Vai. Ô, mas me ajuda aí. Para trás, para trás. Mas vamos lá, vocês têm aí. Para trás, Vocês têm aí. Mais. Mais um pouquinho. Pronto. Mais um pouquinho. Pronto. Parou. Agora foi demais. Pronto. Tá aí. Gabriel. Diga aí, Gabriel. Diga aí para todo mundo o que você fez. Pode falar, vai. Apresenta aqui o professor Gabriel, formado pela UFC. Certo? 10 anos dando aula de matemática. Vai lá, Gabriel. A questão está pedindo a média, mas é mais fácil pegar o resultado de 2012 Pode gritar. e subtrair pelo resultado de 2013, que vai dar exatamente 0,28. Se você subtrair o 74,23 do 73,95, dá 0,28. Ele está dizendo que em um ano cresceu isso. E ele disse que esse padrão vai se manter. Suponha. Aí o Gabriel disse assim, peraí, se é reta, cresceu isso em um ano, vai crescer no próximo ano também. Só foi isso que ele fez. Ele praticou exatamente o que a habilidade 24 quer. Inferência, só isso. Entendeu, Gabriel? Meus parabéns. Salva de palmas pro Gabriel que ganhou o livro, né? Na próxima vez, não me chame para dar aula não, chame eles. Olha, Valeu, cara. mostra aí o livro para ele. O livro aí na foto. Pronto. Eu acho que a gente pode ficar por aqui. Os meninos já estão prontos aí. Tainá, tá na hora? Sâmio, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Acho que nós podemos ficar nossa aulinha. Finalizamos, que vai chegou nossos outros professores aí para começar a nossa aula deles. Tranquilo. Pessoal, esse material está com 10 questões e já estão todas feitas, né? Logo mais, quando a gente começar a postar as aulas gravadas para vocês poderem assistir depois, também vamos postar os slides dos professores em PDF, para que vocês possam também ter acesso às resoluções, né? E aí a forma que os professores usaram para resolver as questões, tá bom? Ao longo desse ano, a gente vai sempre com, geralmente, um tempo de 1 ou 2 semanas, postando as aulas que estão gravadas, os materiais, os PDFs, tá bom? Então, Dutra, com você. Uma salva de palmas para o professor Sâmio, grande mestre, que veio nos ajudar aqui no nosso projeto. Prazer estar com vocês, pessoal. Qualquer dúvida, pode ir lá. Sâmio Praciano, que eu tiro sobre Enem, ok? Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Uma salva de palmas aos nossos professores de matemática.